E aí, galera, beleza? Gabriel Nadarcana aqui para mais um videozão. E no vídeo de hoje, galera, é o segredo da criatividade, tá? Vem comigo. Então, pessoal, se você está buscando sucesso financeiro, seja lá o sucesso que você quiser, seja aquele sucesso de você resolver um problema que você não identifica a solução, todas as soluções para isso são as ideias criativas que a gente tem, a nossa criatividade de fato, né? E como que a gente faz para induzir essa criatividade, ficar mais eh, emergente no nosso cérebro, isso vir com mais facilidade, né? Em diversas filosofias, inclusive a maioria orientais, eles nos falam que para a gente acessar melhor esse nível de intuição, de criatividade, a que a gente livre a mente, né? Que a gente elimine os problemas e evite pensar, como se fosse possível, né? Mas através da meditação, você começa a deixar de perceber o que você está pensando, né, você fica num estado zen. E esse estado, né, que a pessoa tem que fazer um treinamento para chegar até isso, não é simplesmente chegar, fechar os olhos e estou meditando. Tem todo o preparo, claro que não é tão demorado, mas também exige a sua seu comprometimento de estar fazendo e até de conseguir atingir esse ponto, para você estar intuindo as ideias com mais facilidade, né. Levando em consideração que as ideias emergem do vácuo quântico, sobe pelos seus microtúbulos aí, entra no seu inconsciente, subconsciente, até virar sinapse, até virar pensamento de fato no seu racional e até virar ação, né. Então, esse seria o caminho dela. Mas muita gente tem esse caminho tanto quanto bloqueado, porque não se permite acessar a questão mais profunda do seu ser, tá. Então meditar seria uma grande vantagem para isso, tá. Em 1930, na década de 30, não sei se foi exatamente 1930, mas na década de 30, antes da Segunda Guerra, eles estavam fazendo diversos experimentos. Um deles foi o experimento do macaco lá, que conseguiram introduzir no cérebro do macaco um eletrodo, sem o macaco morrer, né, de que esse eletrodo disparava, eh, algumas sinapses de acordo com aquela parte do cérebro que ia ser estimulada, né, disparava ali um um comando que estimulava determinada parte do cérebro do primata. Com isso, descobriram o quê? Fizeram o seguinte experimento: pegaram um macaco, colocaram numa jaula, introduziram os eletrodos nele e colocaram o eletrodo para disparar dor, para estimular a parte da dor do macaco, tá? Uma dor um tanto quanto intensa. E aí, quando ele apertava o botão, a dor cessava durante alguns minutos, né? E aí, o cientista é curioso, né? Claro que parece um tanto quanto cruel, né? E de fato é, mas você sabe, cientista curioso. Ainda mais beirando guerra, querendo saber todas as suas formas de atacar seu inimigo. E aí, o macaco de seguidamente ficava apertando o botão para parar a dor dele. Isso demorou em média 16 horas. Quando deu 16 horas seguidas desse experimento do macaco apertando lá o botão, ele simplesmente se entregou, não aguentou mais, tá? E morreu. Tá, então aí o cientista já tinha uma média, já sabia mais ou menos o que acontecia depois das 16 horas ali do macaco, sendo a parte de dor estimulada e ele tendo que apertar para parar, tá. E aí fizeram um novo experimento, colocaram o macaco novamente, o macaco para sentir dor. Quando foi se aproximando às 16 horas, que o macaco já estava muito debilitado, tá, mentalmente e fisicamente, ele estava extremamente debilitado, prestes a morrer, trocaram o estímulo. Ele sentia dor, mas quando ele apertava o botão, ele sentia orgasmo intenso, né, a sensação do orgasmo, que era estimulado no cérebro dele. Quando ele passou a fazer isso, tá, o macaco durou mais 48 horas apertando o botão, mesmo sentindo dor, ele apertava o botão e seguidamente ficava naquele estímulo ali. Tá? E só parou porque interromperam o experimento. Mas qual foi a conclusão que chegaram disso? Mesmo o macaco sofrendo mentalmente, né, porque quando você está com dor, você só pensa naquilo. É a mesma situação de você estar com fome, né. Quando você está com fome, você só pensa naquilo ali, não deixa essa taxa de açúcar cair que o pessoal faz loucuras por isso. Mesmo o macaco no estado desse, né, totalmente debilitado, quando ele começou a sentir a sensação do orgasmo, ele se recuperou 100% fisicamente e mentalmente.
e continuou as horas e horas ali, buscando essa solução, né. E que conclusão que a gente chega com isso? Bom, a gente sabe muito bem que um indivíduo alegre e que tem a sua vida sexual ativa, ele vai ter um nível de criatividade um tanto quanto maior do que alguns demais que não, tá. Se a gente levar em considerações algumas biografias, aonde as pessoas citam que tinha um problema, e aí, poxa, foi para casa, ou então foi para as férias e aí ficou lá um tempo, sempre fora da situação, né. E aí eles voltavam com a solução, sempre, porque aí intuía. Ou seja, é necessário um estado ameno para você conseguir atingir esse grau mais profundo da sua mente. É por isso que os grandes executivos, eles ao invés de ficar lá na empresa com a cara no problema de fato, pensando nas soluções do que eu vou fazer, qual o próximo plano, eles vão jogar golfe, vão se distrair de alguma forma, eh, para que essas intuições começam a emergir, né. Bom, ah, e se ele de fato, consegue ter essa vida sexual ativa, as ideias surgem mais facilmente, né. Porque assim como a meditação, a questão é não pensar, durante a sensação do orgasmo, no caso, o indivíduo fica alguns milissegundos ali sem pensar de fato na situação. É um momento de êxtase, aonde esse momento consegue, junto com ele, emergir se estimular, né, certas áreas no seu consciente. E é claro que a sociedade geral sabe disso. É por isso que é feito toda uma engenharia, consciencial para que esse assunto seja um tabu máximo. Essa história de você: "Ah, casou, ninguém faz nada", isso não é por acaso, isso é implantado para ser dessa forma, para de fato isso acontecer, para de fato ser um tabu, né. E botar o indivíduo sem alegria, porque a alegria também é um sentimento de alta vibração e faz você conseguir atingir esse campo de criatividade. Então é montado todo um sistema para deixar o indivíduo com medo sempre, né, colocando: "Ah, hoje a inflação foi tanto", e colocando esse medo inconsciente nele, né, para quem assiste televisão aí sabe o que eu tô falando. Fica muito mais complicado você um indivíduo que encara a vida dessa forma, com pesar, né, porque estão sendo implantadas diversas dificuldades na mente dele, fica muito mais complicado para ele acessar o campo da criatividade, muito menos se ele não tem essa desenvoltura do outro lado. Só que, poxa, é um macaco, ele precisa apertar um botão, mas a gente tem um neocórtex muito mais evoluído que isso. Não precisa apertar nada, né. Basta o pensamento, um pensamento basta para você se colocar num estado, eh, de satisfação, tá. Como a gente vai fazer isso, seria assunto para outro vídeo, né. Mas é uma questão de PNL, programação neurolinguística, você se programar e você conseguir, atingir esses níveis, né, de tranquilidade e satisfação, que vão levar com certeza você para um campo de criatividade enorme, que essas criatividades vão surgir suas prosperidades e tudo mais, tá. Porque não basta você adquirir informação que: "Ah, eu tenho gordura, consciencial ali", o cara sabe muito, tem muita informação, mas tem uma limitação também no quesito de aplicação. Essa limitação se deve à parte emocional dele tá limitado, tá. Porque o conhecimento é lógico, mas a aplicação muitas das vezes é emocional. As ações é um reflexo das suas emoções, muitas das vezes. Então se essa parte também não estiver desbloqueada, de você conseguir expurgar isso, todas essas informações, sua criatividade vai ficar limitada. Mas é necessário ter informação, tá? Que aí o seu campo de criatividade vai vir com muito mais facilidade também, e sempre se manter no estado positivo, né? E é isso, esse seria o grande segredo aí, como que a gente faz para estar desvendando novas ideias, sempre criando tudo novo e prosperando, né? É isso, curte, comente, compartilhe, mais um videozão, valeu!